como o ano já não é mais velho, já não é mais novo, né? O ano já é velho, né? Já estamos aí na primeira quinzena, né? Então vamos iniciar com a nossa prece, para a nossa primeira atividade, né, desse ano de 2025. Então, assim nós convidamos a todos que possam fechar os seus olhos, elevar o seu pensamento a Deus, a Jesus, a quem nós rogamos, que possa abençoar a nossa participação, de todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui estamos. E reunidos, Senhor, em Teu santo nome, nos dirigimos a Deus, nosso Pai, a fim de rogar que possa trazer-nos a harmonia ao coração e animar e reavivar a nossa esperança, na certeza de que estamos no caminho certo. E é por isto, Senhor, que aqui reunidos em Teu nome, rogamos as Suas bênçãos e a permissão para podermos dar por início a mais esta nossa pequena participação, a nossa reunião evangélica de nossa Casa Espírita. Que assim seja. Bom, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre, a doutrina espírita, e por que ela é tão importante. Não é para nós, Por que a doutrina espírita é tão importante, na história da humanidade? Nós costumamos dizer, que a vinda de Jesus, quase pouco mais de 2000 anos atrás, é um divisor de águas da história da humanidade. E a doutrina espírita, quando se apresenta, 19 séculos depois, ela vem como um complemento daquilo que Jesus se propôs a apresentar para nós. Aquilo que Jesus apresentou há pouco mais de 2000 anos, era de tal ordem de transcendência, que vejam, ele, para deixar o seu evangelho, ele contava histórias. As parábolas que nós temos são histórias. Pequenas histórias que Jesus contava para deixar grandiosos ensinamentos. Nós passamos 2000 anos e nós ainda estamos estudando as mesmas histórias. Porque, na verdade, as histórias que Jesus deixou como legado nas suas palestras, elas traziam um fundo moral. E este fundo moral, ele é transcendente no sentido de que ele não se destinava apenas e tão somente àquele momento histórico que Jesus nasceu. Nós estamos 21 séculos para frente e nós estamos nos valendo do mesmo conteúdo. E qual era a proposta que Jesus tinha? A proposta que Jesus tinha era apresentar uma doutrina que, ao mesmo tempo, ela se fizesse consoladora e, ao mesmo tempo, ela se fizesse informativa. Ela nos instruísse e ela nos consolasse. E isso não era fácil de você fazer 21 séculos atrás. Veja que nós estamos nesse tempo todo para frente do Cristo, ou seja, no momento em que ele passou por aqui fisicamente, e nós ainda estamos com os mesmos problemas, nós estamos com as mesmas guerras, pelos mesmos motivos, rigorosamente igual. Por quê, gente? O tempo passou, mas a humanidade é a mesma. Ou vocês acham que a humanidade do século XXI é diferente da humanidade de 21 séculos atrás? Não, gente, éramos nós mesmos. A diferença é que hoje nós já temos uma compreensão maior, de tal modo que a gente consiga começar a compreender os ensinamentos que Jesus deixou
há 21 séculos atrás. Então é muito importante que a gente, diante desta compreensão, que a gente comece a repensar o que nós queremos para frente de nós. E é isso que o Espiritismo se propõe. O Espiritismo não se propõe apenas a ajudar com que a gente entenda o que Jesus ensinou 21 séculos atrás. O Espiritismo também se propõe a nos ajudar a compreender o que eu quero para a frente de nós. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela não se destina ao homem encarnado. Ela se destina ao ser espiritual. O homem encarnado, ele nasce, vive e morre em algum momento da vida. O ser espiritual transcende a morte. Nós somos a comprovação viva disto. Em que sentido? No sentido de que nós estamos aqui hoje passageiros na história. Por que passageiros? Porque um dia a gente volta para o lado de lá. O Edson deixa de ser o Edson? Não, não deixa de ser o Edson. Eu já não vou ter mais o mesmo RG, não vou ter mais o mesmo CPF, mas a personalidade continua sendo a mesma. Os meus projetos continuam sendo os mesmos. Os meus sonhos continuam sendo os mesmos. E às vezes os nossos traumas continuam sendo os mesmos também. Então, qual é a nossa razão de ser, de nós estarmos aqui hoje? Nós, efetivamente, nos transformarmos em pessoas melhores. É para isso que nós estamos aqui. Então, quando a gente olha, veja como é interessante essas coisas, né? Todo final de ano, né, a gente deseja um feliz ano novo, né? É aquele estado de abraçar o outro, entendeu? Mas é como se a gente quisesse, né, esquecer o ano velho. Eu não quero nem lembrar o 2024, o 2023, o 2022. É como se a minha vida se resumisse a partir de então ao 2025. Mas isso é um equívoco de nossa parte, meus amigos. Porque, na verdade, a única coisa que nos diferencia do 2024 para 2025 é o quê? 1 segundo. Não é isso? 1 segundo após, o ano novo já passa a ser velho. Porque o calendário já começa a rodar. 1 segundo após, eu pergunto para vocês: o ano velho desapareceu? Essa que é a questão. O ano velho não deixa de existir por causa de 1 segundo. Ele continua. Mas o ano novo, 1 segundo após, já não é mais novo. Ele já começa a ser um ano velho. Então, na verdade, o que define a nossa jornada não é 1 segundo a mais ou 1 segundo a menos. É nós entendermos que essa história de passado, presente e futuro é apenas uma escala de tempo. Mas é uma escala de tempo que não define a minha felicidade. Eu não sou mais feliz por causa de 1 segundo em que eu entrei em 2025. Eu não deixo de ser, talvez, infeliz por causa de uma escala de tempo em que eu deixei para trás de 2024. E é isso que nós precisamos compreender.
que o que faz a nossa felicidade não é o passado que eu trago, e nem é o futuro que eu espero. É por isso que a gente brinca, né? Entre aspas, a gente brinca, mas é uma brincadeira muito real. Que na realidade, nós somos felizes pelo presente que eu tenho. Não é pelo passado que eu trago, e nem é pelo futuro que eu espero. Então, se o ano de 2024 foi ótimo, 2025 será ótimo, a depender das escolhas que eu fizer em 2025. Mas ninguém vive de sonhos, não é isso? Não é isso o ditado que existe na Terra? Que nós não vivemos de sonhos? Nós vivemos da realidade da vida. Então a realidade que nós temos hoje, qual que é, meus amigos? A realidade é uma só. O que define a nossa jornada, a nossa felicidade, é o nosso presente. O que eu quero para a minha vida daqui para frente? Se eu já sou feliz, eu posso ser ainda mais feliz? Só depende de mim. Se eu não sou feliz, eu posso ser feliz? Só depende de quem? Só depende de mim também. A grande verdade é que muitas das vezes, né, a gente deposita no ombro do outro a minha razão de ser feliz. Ah, eu vou ser feliz quando o outro fizer isto. Ah, eu vou deixar de ser infeliz quando meu marido mudar, quando a minha mulher mudar, quando os meus filhos crescerem, quando os meus filhos isso, porque hoje eu não tenho tempo. Vocês percebem que a gente sempre faz um processo de transferência, colocando sobre os outros a nossa razão de ser feliz ou não? E é daí que nascem ou que surgem as grandes frustrações. Porque nós jamais podemos ser felizes pela atribuição do outro. Porque muitas das vezes o outro pode não estar em condições de corresponder à minha expectativa. Da mesma forma, nós não vamos ser felizes porque Deus quer. Ah, não, Deus quer que eu seja feliz. Bom, entre Deus querer que eu seja feliz, mas eu realizar a minha parte para corresponder àquilo que Deus quer, há uma diferença muito grande. Então, a mesma coisa que nós fazemos em relação, né, às pessoas que convivem conosco, em que a gente deposita no ombro do outro a minha razão de ser, a mesma coisa acontece com relação a Deus. Ah, Deus quer que a humanidade seja feliz. É lógico. Todo pai quer que seus filhos sejam felizes. Mas entre o que todo pai quer que os seus filhos sejam e o que os seus filhos fazem para ser, há uma distância muito grande. Todos nós fomos criados para sermos realmente felizes. Mas a felicidade, ela é o resultado do trabalho. E ela é o resultado do real que existe, e não das fantasias que nós criamos para alimentar as nossas expectativas. Então nós estamos iniciando um ano? Não, nós estamos dando continuidade à nossa jornada. O iniciar de um ano, meus amigos, é apenas uma questão de calendário. E olha que na Terra, nem os calendários são iguais. Porque se nós pegarmos, entendeu, outras culturas e outros povos, eles não acompanham o nosso calendário. Então o nosso Natal não é o Natal deles, o nosso Ano Novo não é o Ano Novo deles. Mas a humanidade é a mesma. Por isso que nós estamos dizendo que nós não podemos nos apegar, entendeu, a estas questões. Então eu tenho que olhar, entendeu, para a minha jornada, para a minha vida, e compreender que o que define o que eu sou são exatamente as escolhas que nós fazemos e o significado que eu dou para tudo que acontece
na minha vida? Qual o significado que eu dou para as ocorrências que eu tenho? Ah, eu fiquei doente. O significado que eu dou é que isso é um mal. Mas às vezes é a doença que está dando a oportunidade de eu exercitar determinados valores que eu não faria se eu não tivesse ficado doente. Eu dou sempre o exemplo, mas é um exemplo muito verdadeiro, né? Quando pegou fogo no Joelma aqui em São Paulo, no Andraus aqui em São Paulo, né? Que são ícones que marcam, entendeu? A história paulista. Muita gente que não estava, ou melhor, que não trabalhava lá, foi entregar alguma coisa, entrou e desencarnou lá. Mas muita gente que trabalhava lá, desceu para tomar um café e, curiosamente, na hora que desceu para tomar café, é quando começa o incêndio. Por quê, meus amigos? Porque não tinha que passar por aquilo. Todos nós, né, criamos aquela expectativa. A gente planeja uma viagem um ano inteiro. Reserva hotel, reserva carro, reserva isso, reserva aquilo. Nossa, reserva dinheiro. Quando chega no dia da viagem, São Paulo para, o trânsito não vai, e eu perco a minha passagem. A minha, né? Qual é o meu ânimo quando eu estou voltando para casa e eu vejo que eu perdi o meu voo? Pior que eu não posso nem remarcar minha passagem, né? Aí eu volto para casa, né? Chutando os cachorros, brigando com os gatos, atropelando as pessoas, porque eu perdi a minha passagem. E obviamente reclamando de Deus. 2 horas depois eu sei que o voo caiu. E eu não estava lá porque eu me atrasei. Aí nessa hora eu esqueço de agradecer a Deus, né? Que eu não estava dentro do avião, que caiu e eu deveria estar lá. Vocês veem como tudo é uma questão do valor que eu dou, qual o significado que eu dou para as ocorrências que acontecem na nossa vida. Nem tudo que acontece na nossa vida é um mal para nós. Mas naquele momento que acontece, a tendência é que a gente ache que aquilo é ruim, que aquilo é um mal, que eu não sou feliz por causa daquilo. Eu tenho um tio que é evangélico e ele usa sempre uma expressão assim, ele fala: tem certas coisas na vida que é livramento. Eu sempre, desde pequeno eu escuto ele, hoje ele está com 90 anos, né? Mas ainda fala isso aí, né? E eu sempre me vem na memória, né? Não, filho, isso aí tem coisa que é livramento. A gente não vê por esse olhar. Mas o que ele está dizendo é muito verdadeiro, né? Às vezes aquele voo que eu perdi era o livramento de uma morte que não era na minha hora. Aquele café que eu desci, ou aquilo que me impediu de ter chegado e subido, era o livramento porque eu não tinha que desencarnar ali. Aquela doença que eu tive e que às vezes me tirou de determinada atividade, era o livramento de alguma coisa que estava num caminho e que eu não tinha que passar por aquilo. Então é nesse sentido que nós queremos dizer, meus amigos, né, que nós estamos iniciando um ano. Não nos enganemos, ainda não é um ano que promete as maiores alegrias para a humanidade da Terra. Ou vocês acham que só porque começou 2025, todos os problemas que existam vão deixar de existir? Não, eles não vão deixar de existir, eles ainda vão continuar existindo. Onde tem guerra, ainda vai continuar tendo guerra. Onde não tem, talvez tenha. Vejam, né? O que nós fizemos, quando eu falo nós humanidade, né? nós bagunçamos tanto a natureza, e a natureza está mostrando para nós os efeitos disso. Onde não chovia, agora inunda. Onde inundava, agora está seco. Onde não nevava, agora neva. Onde tinha neve, agora derreteu.
Onde não fazia calor, agora as pessoas derretem. E onde as pessoas derretiam, agora elas estão congelando. Isso é o resultado do que, meus amigos? É o resultado das escolhas que todos nós fizemos, coletivamente falando. E isso vai mudar só porque agora, agora eu quero, valorizar o meio ambiente. Não, eu quero valorizar, não, eu preciso valorizar o meio ambiente, porque senão não vai ter meio ambiente para nós mesmos. Agora, pergunto, todos têm essa consciência? Não, nem todos têm essa consciência. Mas nós vivemos na mesma terra e sofremos os mesmos efeitos. Isto é no plano material? É. Pergunto, e no plano espiritual? É diferente? Não, também não é diferente. Nós também sofremos a influência das escolhas que cada um edifica para si. Nós ainda sofremos as consequências das criações individuais de cada um, porque nós vivemos em coletividade. Então nós queremos dizer que o ano promete ainda trazer muitas dificuldades? Não é o ano, os anos ainda prometem. Mas porque os anos sinalizam isto, eu vou ser infeliz por causa disso? Não. Porque não é isso que define a minha felicidade. O que é que define a minha felicidade? É como eu me coloco nesse cenário da vida. Se nesse cenário da vida eu só olhar procurando o que não deu certo e o que é ruim, ao meu olhar, eu vou ser infeliz. Sabe aquele ditado que a gente brinca às vezes, dizendo assim, olha, eu tenho limão, vou fazer uma limonada. O limão seco ali, no cru, ele é meio amarguinho, Mas se eu colocar uma aguinha, colocar um açúcar, der uma mexidinha, dou uma adocicada nele, ele fica bom até. A vida também é assim. Se eu olhar e só enxergar o limão da vida, ela vai ser amarga. Mas se eu olhar e falar assim, não, dá para fazer uma limonada. Então eu vou fazer uma limonada. A vida não é o que eu queria. Também não é o que eu queria, mas será que dá para eu ser feliz com o que eu tenho aqui para mim hoje? Então eu vou tentar ser feliz com o que eu tenho hoje. Mas eu gostaria. Gente, entre o que eu gostaria e aquilo que a gente merece, tem uma certa distância ainda. Mas Deus dá para nós aquilo que a gente precisa para ser pessoas melhores. Então às vezes as pessoas se perguntam, para que eu estou aqui nessa terra? E a gente responde, para sair daqui melhor. É para isso que nós estamos aqui, sermos pessoas melhores. Aí eu pergunto, se cada um se aplicasse nesse propósito, a humanidade como um todo não seria melhor? A humanidade seria melhor. Eu disse, mas ninguém faz, então eu vou fazer a minha parte. Se eu começar a fazer a minha parte, o outro começar a fazer a parte dele, o outro começar a fazer a parte dele, daqui a pouco vai ter bastante gente fazendo. E em algum momento, todos estarão fazendo. Agora, enquanto eu estiver olhando e dizer assim, não, ninguém faz, eu vou ficar na minha, a terra não vai melhorar. A terra melhora quando as pessoas individualmente assumem a sua parcela ou a sua iniciativa de fazer uma vida um pouco melhor. Ainda recentemente eu ouvi não era uma palestra, era um breve comentário de uma determinada expositora espírita, e ela falava assim, olha, eu tenho um hábito, de que se eu estou passando e eu vejo um clipe jogado no chão, eu pego o clipe e dou um destino a ele. Aí uma vez alguém perguntou, chegou para ela, viu que ela pegou o clipe e falou, o que você vai fazer com o clipe? Eu vou tirar do meio do caminho. Eu falei, mas você faz essas coisas? O chão é o lugar do clipe? Aí a pessoa falou, mas todo mundo deixa as coisas no chão. Ela falou assim, se ninguém fizesse isso, o clipe não estaria no chão.
Vem como são. Aí ela falou assim, é uma pequena coisa, mas é uma pequena coisa que se todos passarem a fazer, o mundo melhora. E só depende do comportamento individual. É só um clipe, gente. Mas eu pergunto, o que é mais importante? O tamanho do clipe pequenino no chão ou o comportamento das pessoas perante o clipe no chão? O mais importante não é o tamanho do clipe, é o tamanho do comportamento das pessoas. Porque quando nós tivermos um comportamento à altura, não haverá mais clipe no chão. E isso parte do comportamento individual de cada um de nós. Então nós queremos ter um 2025 melhor? Só depende do que, gente? Só depende das iniciativas que nós temos hoje. Mas uma coisa é certa, se nós passarmos a nossa vida inteira, né, sem tomarmos essas iniciativas, nós não sairemos dessa terra melhor do que quando nós chegamos. Aí a gente desencarna, volta para o mundo espiritual, e a gente chega no mundo espiritual na mesma realidade que nós temos hoje. Então hoje nós estamos vivendo um momento na Terra que está predito nas Sagradas Escrituras, que a gente vai enxergar lá sobre o final dos tempos, os últimos tempos. Tudo que está acontecendo na Terra hoje, se vocês forem ler nos Evangelhos e no Velho Testamento, vocês irão encontrar rigorosamente a predição do que está acontecendo na Terra hoje. Agora, por que está predito? Tem que ser assim, né? De fio a pavio? Não. A quem cabe mudar isso? Nós. Só cabe a nós mudar isso. Então, de nada adianta nós transferirmos essas responsabilidades sempre para o colo do outro. Vamos fazer a nossa parte também. Vamos ser mais esperançosos. Está difícil, mas amanhã vai ser um outro dia. Ah, não é isso que eu queria, mas amanhã poderá ser. Ah, não. Amanhã é um outro dia. Façamos bem e melhor o nosso dia de hoje. E jamais a nossa consciência irá nos acusar por qualquer coisa que seja. Jamais a nossa consciência irá nos acusar pelo clipe que nós mesmos jogamos no chão. A gente sempre dá um exemplo da seguinte forma: a gente acha que as coisas pequeninas são insignificantes. Elas não são insignificantes. Deixe uma pedrinha minúscula dentro do seu sapato e ande com ele o dia inteiro. O que vai acontecer no final do dia? Se você conseguir chegar até o final do dia, o mínimo que pode acontecer é você estar com uma lesão no pé. Mas era uma pedrinha, Edson. Mas veja o que uma pedrinha faz. A nossa vida, ela é cheia de pedrinhas. Elas são pequenininhas, mas elas podem fazer um estrago muito grande na nossa vida. Então, vamos mudar a lógica das coisas. Vamos fazer com que, de fato, o ano não seja novo porque passou um segundo para frente. Vamos fazer que o ano seja novo porque nós temos novos comportamentos perante a vida. O que realmente faz um ano novo são os novos comportamentos que nós assumimos perante a vida. Porque se nós não temos novos comportamentos perante a vida, não existe ano novo. Porque nós estamos apenas dando continuidade ao velho que já existia. Então o ano novo não é um segundo. O ano novo é uma ação. É o que eu passo a ser de diferente daqui para frente. Por isso que no Evangelho de Jesus tem uma passagem em que Jesus fala o seguinte: não se faz roupa nova com trapo velho. Ele quer dizer o seguinte: você quer uma roupa nova? Use pano novo. Você quer ser um homem novo? Não use
o homem velho. Então, se nós estamos falando de um ano novo, vamos aproveitar essa inspiração. Vamos fazer novas escolhas. Vamos fazer escolhas diferentes. Deixa eu pensar que se eu não faço coisas diferentes, eu não posso desejar resultados diferentes? Já pensaram que se eu faço tudo igual ao que eu fazia antes, qual é o resultado que eu vou ter hoje? O mesmo. Se eu quero resultados diferentes para a minha vida, se quando eu olho para 2024, para 2023, eu identifico coisas que não me agradaram e que não me satisfizeram, eu não quero mais aquilo, o que eu tenho que fazer hoje? Fazer coisas diferentes. Porque se eu fizer tudo igual, eu não posso reclamar que o resultado é o mesmo do ano passado. Então vamos fazer que o ano novo, ele realmente seja novo, por nós fazermos novas escolhas. Escolhas melhores. E elas passam necessariamente pelas coisas pequeninas que se apresentam na nossa vida. Às vezes a gente acha que para mudar a nossa vida, a gente tem que começar pelas coisas grandes. Engano, meus amigos. Ninguém muda a sua vida pelas coisas grandes dela. Para nós mudarmos a nossa vida, a gente tem que começar pelas pequeninas coisas, pelos pequeninos comportamentos. Porque quem não consegue mudar a sua vida nas pequeninas coisas, jamais mudará nas coisas significantes e gloriosas que nós temos. Então que 2025 seja para nós a melhor oportunidade que nós temos para realmente fazer deste ano um ano diferente. Para que realmente nós sejamos uma pessoa nova. Não a partir do calendário que virou, mas a partir das novas escolhas que nós estamos assumindo daqui para frente. É isso que faz realmente não um ano novo. O mais importante não é que o ano seja novo, pelo que nós estamos dizendo. O mais importante não é que o ano seja novo. Nem os calendários são iguais. O mais importante é que o que seja novo, sejamos nós, pelas escolhas que nós fazemos. Façamos novas escolhas e façamos melhores escolhas e certamente nós seremos pessoas novas. É isso que Jesus espera de nós. Jesus abençoe a todos. Vamos fazer a nossa festa de encerramento, agradecendo a Deus, aos bons espíritos que aqui estiveram conosco. E assim, meus amigos e amigas, irmãs e irmãs, ao término de mais esta oportunidade, só podemos agradecer aos benfeitores espirituais que aqui estiveram conosco. Abençoado seja que possamos guardar-nos na sua santa paz, possamos sair daqui fortalecidos, dispostos, com o espírito renovado, para construirmos, Senhor Jesus, uma nova vida a partir de novas escolhas. Que não nos falte disposição, bom ânimo, que não nos falte coragem para enfrentar os desafios que a vida sinaliza para todos nós. E agradecidos que somos, em Teu nome, humildemente, pedimos a permissão para podermos dar por terra nossa pequena participação na nossa reunião evangélica de nossa casa espírita. Que assim seja. E assim, meus irmãos e irmãs, uma boa noite a todos, que Jesus possa abençoar a todos possam ter realmente um ano maravilhoso, né? Cheio de boas realizações, cheio das melhores realizações, né? Para que nós, onde quer que nós estivermos, de fato, nós possamos dar o justo testemunho que o Senhor espera de cada um de nós. Uma boa noite a todos, um feliz retorno às suas lares.